Segue tudo normal para nós torcedores do Flamengo, né? A gente não tem um dia de paz sequer. A gente dorme, né? Bota a cabeça no travesseiro, achando que vai acordar tranquilo, despreocupado, mas não. A torcida do Flamengo acorda, o torcedor do Flamengo acorda com uma bomba, que é essa que eu vou trazer para vocês aqui. Bruno Henrique está sendo investigado, né? Acusado de manipulação de resultados, cara, pela Polícia Federal. Vou trazer para vocês o que está acontecendo, tá? Para vocês entenderem na real toda essa investigação da Polícia Federal para cima do Bruno Henrique, os bastidores dessa operação da Polícia Federal, tá bom? Por que a PF bateu, né, lá no Ninho do Urubu, sendo que o investigado é o Bruno Henrique? Quem são os envolvidos nessa manipulação? Parentes do Bruno Henrique, amigos do Bruno Henrique? Tudo isso eu vou trazer aqui no vídeo de agora para vocês, para a gente destrinchar nessa situação, até porque tudo isso, essa bomba estourou às vésperas de uma decisão importantíssima de domingo agora, final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, e isso abala muito o elenco, abala muito o Flamengo, e a gente sabe que realmente deixa ali o ambiente abalado. Vou trazer tudo isso para vocês no vídeo de agora. Só que antes, pessoal, vamos só chegando rapidão, daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, tem um botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada, compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Bom, primeiramente eu já quero trazer para vocês, né, os bastidores desta operação da Polícia Federal que investiga o Bruno Henrique, que é do Flamengo, né, como todos nós somos sabedores muito bem disso, está sendo investigado e o pessoal lá do GE, da Globo, né, do Globo Esporte, trouxe, né, os bastidores do que está acontecendo, o que a Polícia Federal está fazendo, por que a Polícia Federal bateu no Ninho do Urubu, sendo que o investigado é o Bruno Henrique e não o Flamengo. Inclusive, o Flamengo já soltou uma nota sobre essa situação, vou ler essa nota aqui para vocês também, mas vamos acompanhar aqui o que foi dito pela repórter, esses bastidores aí que está acontecendo dessa investigação, essa operação da Polícia Federal para cima do jogador do Flamengo, Bruno Henrique. Vamos acompanhar aqui juntos o que foi que aconteceu, o que está acontecendo. Está na porta do Ninho do Urubu. A Polícia Federal esteve aqui mais cedo, já não está aqui. Esteve aqui para cumprir mandados de busca e apreensão. Seguiu também para a casa do Bruno Henrique e outros agentes estiveram também na Gávea. Eles apreenderam documentos, computadores, aparelhos celulares para essa investigação de uma suspeita de manipulação de resultado em um jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado, novembro do ano passado, um jogo entre Flamengo e Santos pela 31ª rodada no Mané Garrincha. Naquela ocasião, só para a gente dar o contexto do cartão, o Flamengo perdia já o jogo por 2-1 e no finalzinho, já nos acréscimos do segundo tempo, o Bruno Henrique levou um cartão amarelo por falta no Soteldo e aí ofendeu o árbitro e levou o cartão vermelho. 3 casas de aposta identificaram um volume muito alto de apostas em um cartão do Bruno Henrique. Uma dessas casas fala em 98%. Se você somar todas as apostas em cartões para essa partida especificamente, 98% envolviam o Bruno Henrique. E eram apostas, de novas contas, então contas criadas nessas casas de apostas para essa aposta específica e também de muitos apostadores de Belo Horizonte, que é a cidade natal
do Bruno Henrique. Isso acendeu o alerta e aí começou essa investigação que culminou hoje nesses mandados de busca e apreensão no Ninho do Urubu, na Gávea, na casa do Bruno Henrique e endereços de outras pessoas envolvidas, parentes do Bruno Henrique, amigos dele, pessoas que têm alguma relação com ele. Não há, importante ressaltar, não há nenhum mandado de prisão nesse momento. Então, agora, a partir de agora, esses documentos apreendidos, esses celulares, computadores, vão ser investigados para dar sequência nessa operação. A gente está na porta do Ninho. Pois bem, quem não entendeu sobre a situação, vou já trazer mais informações aqui detalhadas, tá, para vocês aqui. É outro jornalista falando sobre o assunto, inclusive também do Globo Esporte, né? Eu não tinha entendido por que a Polícia Federal, né? Por que a polícia bateu no Ninho do Urubu, foi fazer o baculejo no Ninho do Urubu e também na Gávea, sendo que o investigado é o Bruno Henrique. Eu já fui processado, né, por criar um fake, né? Fui acusado, né, de ser um criador de um fake onde estava difamando a vida de um prefeito na cidade onde eu morava. Que eu trabalhava na política, essas coisas todas. E só que eu não era o dono do fake, né, do perfil fake. Ganhei o processo. Só que quando a federal foi atrás de mim para fazer a busca ali a busca e impressão dos meus materiais, notebook, celular e tudo, não foram no meu trabalho. Foram bater lá em casa. A polícia foi bater lá em casa, atrás da minha pessoa, né, com ordem de busca e apreensão dos meus equipamentos, né? E aí eu estranhei, mas por que se o investigado é o Bruno Henrique, por que o Bruno Henrique... por que a federal bateu no Ninho do Urubu? Porque, né, o que acontece? No Ninho do Urubu, o Bruno Henrique tem um quarto dele lá, com as coisinhas dele, tipo um ateliê, algo nesse sentido, que ele trabalha lá, faz lá, mais ou menos isso. Então, a Polícia Federal bateu no Ninho do Urubu para fazer a busca e apreensão desses materiais, né, celular, notebook, computador que tem lá nesse quarto no Ninho do Urubu, que é do Bruno Henrique, cedido para o Bruno Henrique. Então foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Na Gávea, creio eu que também tenha acontecido a mesma coisa, porque se não tem nada ali do Bruno Henrique, não é para eles irem lá. A gente vê que se tornou algo midiático, né? Porque é o Flamengo. Eles fazem um negócio grande para ganhar ibope, ganhar mídia em cima disso tudo. Quando envolve o Flamengo, a repercussão é imensa, né? Então eles fazem de tudo para aparecer. Fazem de tudo para aparecer. Outro jornalista que falou sobre essa situação foi aqui, ó. Foi esse rapaz aqui, que ele falou, né, sobre essa investigação, detalhou mais as informações sobre essa investigação para cima do Bruno Henrique, né, contra o Bruno Henrique. Vamos ver o que o Martim Fernandes explicou aqui pra gente, esses bastidores dessa operação que investiga o jogador do Flamengo. Bom dia, Mário. Bom dia, Lofredo. Bom dia a todos. Então, esse jogo entre Flamengo e Santos no Campeonato Brasileiro 2023, jogo do retorno, que foi em Brasília, 3 casas de apostas perceberam movimentação incomum, um volume incomum de apostas na aposta de o Bruno Henrique tomar cartão amarelo. Além do volume incomum de apostas, essas casas de apostas que são Betano, Galera Bet e KTO, perceberam contas criadas recentemente, né? Essas apostas eram feitas por contas criadas 24 horas antes do jogo, e a única aposta que essas contas faziam era nisso, era no cartão do Bruno Henrique. E uma delas notou 98% do volume de apostas em cartões estava direcionado no Bruno Henrique. Na outra, 95%, e a outra relatou um alto percentual, não detalhou. Essas informações são enviadas para a IBIA, que é uma entidade internacional, é uma sigla em inglês, International Bet Integrity Association. É uma associação das empresas de aposta criada para atuar na área de integridade mesmo, para evitar esse tipo de problema, para relatar para as entidades esportivas quando isso acontece. Então, as casas de apostas enviam para essa entidade produz um relatório e envia para as entidades do futebol, manda para a FIFA, para a Comebol, para a CBF. A CBF, então, por sua vez, encaminha para as autoridades, porque a CBF
né, a justiça esportiva não tem poder de quebrar sigilo, não tem poder de polícia, encaminha para as autoridades e aí as autoridades investigam. Essa é uma ajuda a explicar também porque demorou tanto, né? Porque esse jogo foi em novembro de 2023 e agora só um ano depois ele está tendo consequências práticas. Então a Polícia Federal constatou a ligação entre o jogador e os apostadores, porque também tem isso, as apostas foram feitas na região de, algumas delas na região de Belo Horizonte, da cidade natal do Bruno Henrique. E aí o que a Polícia Federal fez foi constatar a ligação entre o jogador e os apostadores. É importante dizer aqui que o Bruno Henrique é suspeito de ele está sendo investigado sob a suspeita de ter manipulado um jogo, né, de ter tomado um cartão amarelo. Isso é muito importante que ele falou aqui. O Bruno Henrique é suspeito. Ele está sendo investigado, é suspeito, tá? De propósito, para beneficiar apostadores. Não quer dizer que ele não está condenado, ele não está indiciado. Exatamente. Ele está sendo investigado sob a suspeita. Então ainda tem muita coisa para acontecer até se comprovar o que hoje é uma suspeita. Não houve prisão, ninguém foi preso, não houve condução coercitiva, não teve nada desse tipo. O que aconteceu hoje foram apreendidos celulares, computadores, mídias, né, como a Polícia Federal diz, a Polícia Federal constatou que ali havia ligação e esses foram apreendidos para continuar a investigação. E aí agora, a partir de agora, a investigação continua e a gente vai saber se vai ter indiciados, se vai ter acusados, enfim, tá. O caso está começando. Exatamente, o caso está começando, tá? É aquilo, minha gente. Deixa eu falar uma coisa aqui bem séria para vocês. Eu vou logo ser realista para vocês. Eu vou ser muito realista para vocês, tá? É o seguinte. Eu tô triste com essa situação que está acontecendo com o Bruno Henrique. Tô muito triste com tudo isso que está acontecendo com o Bruno Henrique. E pior, eu tô preocupado. Porque é o seguinte. As notícias estão saindo a todo instante. E outras notícias que já saíram aqui, que eu infelizmente não pude mostrar para vocês em vídeo, mas que já acompanhei, já vi, já assisti, é que tem realmente parentes e amigos do Bruno Henrique envolvido nessa manipulação, nessa suposta manipulação de resultado desse cartão amarelo. Se eu não me engano, são primo, irmão e cunhado, fora amigos também. 24 horas antes deste jogo contra o Santos, onde ocasionou esse cartão amarelo, a expulsão e tal, mas a investigação está sendo em cima do cartão amarelo. 24 horas antes desta partida, foi criada essas contas nessas casas de aposta e os beneficiados, né, foram essas pessoas próximas do Bruno Henrique. As notícias que estão saindo, eu não estou criando isso da minha cabeça. Tá saindo essas notícias, tá bom? Então, tudo isso, cara, tá me deixando mais preocupado ainda, porque tá indo contra o Bruno Henrique. Só que é aquilo, como o próprio repórter falou aqui, o jornalista falou, ele está sendo ainda investigado, tá bom? Está sendo investigado. Agora o que me deixa mais... Lógico, eu não vou aqui ser leviano de querer criar uma teoria da conspiração, não. Mas é muito estranho algo que está acontecendo desde 2023, em segredo de justiça, vir à tona só agora, às vésperas da final entre Flamengo e Atlético Mineiro, sendo que essa investigação está acontecendo tudo em Minas Gerais, e uma dessas casas de apostas que está envolvida nisso aí é a Betano, que é patrocinadora do Atlético Mineiro. E a gente sabe que tudo isso abala a estrutura do Flamengo, abala os jogadores, o clima ali dentro do Flamengo. Ainda mais para uma final. Temos um jogo antes contra o Cruzeiro em Minas Gerais e depois domingo a final. Então o Felipe Luiz tem que ser muito inteligente para não deixar isso
afetar o seu elenco, tá? Para afetar, mas é muito estranho, cara, que isso venha acontecer agora. É muito estranho. A gente sabe que esse pessoal do Atlético Mineiro é capaz de tudo. Ah, vamos mexer os pauzinhos ali, já tá tendo essa investigação, vamos fazer que essa investigação estoure agora, né? Enfim. Então, minha gente, o Bruno Henrique é investigado, tá? Tá sendo acusado, tá sendo investigado. Ele não teve mandado de prisão para ele, nada disso. O Flamengo não afastou o jogador, tá treinando, vai viajar com o elenco para Minas Gerais para enfrentar o Cruzeiro. Creio que vai viajar para Minas Gerais também para enfrentar o Atlético Mineiro, vai ser titular, creio eu, né? Vamos ver as notícias que irão continuar saindo sobre essa situação, sobre essa investigação, operação contra o Bruno Henrique, mas por enquanto é isso. O Flamengo soltou uma nota, tá? Deixa eu pegar essa nota aqui para vocês rapidinho, que o Flamengo, cara, foi pego de surpresa, tá bom? O Flamengo foi pego de surpresa por essa situação que estourou aí. O Flamengo não esperava, tá bom? O Flamengo não esperava por tudo isso. Aqui a nota diz o seguinte, ó. O Clube de Regatas do Flamengo tomou conhecimento nesta data, tá bom? Dia 5/11, da existência de uma investigação ainda em curso, versando sobre eventual prática de manipulação de resultados e apostas esportivas. O clube ainda não teve acesso aos autos do inquérito, uma vez que o caso corre em segredo de justiça, mas é importante registrar que, ao mesmo tempo em que apoiará as autoridades, dará total suporte ao atleta Bruno Henrique, que desfruta da nossa confiança e, como qualquer pessoa, goza de presunção, tá? Presunção e incoerência, tá bom? Goza de presunção e incoerência. O Flamengo esclarece, por fim, que houve uma investigação no âmbito desportivo perante o STJD, a qual já foi arquivada, mas não tem como afirmar que se trata do mesmo caso e aguardará o desenrolar da investigação. O atleta segue exercendo suas atividades profissionais normalmente, treina e viaja com a delegação nesta terça-feira para Belo Horizonte para o jogo contra o Cruzeiro. O Flamengo foi pego de surpresa, então é mais ou menos isso. Vamos aguardar, né? E vamos torcer aqui para que dê tudo certo, que isso não seja apenas um mal entendido, porque a gente sabe que o Bruno Henrique, cara, recebe muito cartões, tá bom? Muito cartões, então espero que isso seja um mal entendido, que o nosso BH venha a ser inocentado disso aí, a notícia de que ele é inocente venha sair o mais rápido possível. Eu acredito na inocência do nosso atacante do Flamengo, Bruno Henrique. E vocês? O que vocês acham de tudo isso? Comenta aí, já deixa os comentários de cada um, beleza? Esse foi mais um vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima. Saudações.